Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Já chega deixando aquele like, que é para não esquecer durante o vídeo. Também não se esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito e principalmente de compartilhar os nossos vídeos. Assim, o Resenha Rubro-Negra fica cada dia mais conhecido e a gente pode continuar fazendo o nosso trabalho aqui no YouTube. Tem muita coisa pra gente conversar nesse vídeo. Eu quero mostrar pra vocês, por exemplo, o que foi feito dos treinos do Flamengo ontem. Também quero falar com vocês a respeito de algumas regras que o Paulo Souza alterou. Lembra daquela regra que o Jorge Jesus colocou, da caixinha, do ponto eletrônico, para os caras chegar na hora? Quem não chegar na hora tem que pagar uma caixinha? Pois é, desde que o Jorge Jesus saiu, aquilo foi abolido do Ninho do Urubu. Tá de volta. Isso e outras regras mais que eu quero falar com vocês aqui. E é claro que eu vou trazer mais informações do Flamengo. Mas antes, deixa eu falar do OneFootball. O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, nós podemos ver tudo o que acontece com o Mengão Queridão em tempo real. Além disso, podemos acompanhar também o campeonato alemão ao vivo e com imagens. Dia 14, nós teremos Borussia e Freiburg pelo campeonato alemão. Tudo isso, pessoal, é de graça. Para isso, basta clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e baixar o aplicativo. Molinho, molinho, tem para iOS e Android. Clicando no link que está aqui embaixo, você ajuda o nosso canal a continuar com essa parceria incrível do OneFootball, que tem o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Nesta segunda-feira, o grupo de jogadores do Flamengo se apresentou para exames médicos no Ninho do Urubu. As atividades foram em 2 períodos. Entretanto, para os demais dias da semana, de terça a domingo, os treinos serão apenas na parte da manhã, começando sempre às 8 horas. Paulo Souza alterou algumas situações no Flamengo que vai impactar diretamente no grupo de jogadores. Ele, por exemplo, recomendou que o almoço fosse realizado todos os dias no CT. Também não quer saber de celulares nas refeições. E colocou que os jogadores devem jantar no Maracanã com seus familiares sempre após os jogos. Paulo Souza se reuniu com os jogadores ontem e falou por pelo menos 1 hora. Braz, Spindel, Landim e Fabinho também falaram. Neste pouco tempo de Flamengo, Paulo Souza já conseguiu destrinchar tudo dentro do centro de treinamentos e já sabe quem faz o que em cada setor. E todos os profissionais já sabem exatamente o que Paulo Souza quer, pois o treinador já realizou várias reuniões desde antes a sua chegada no Brasil. Paulo também vem ajudando na reformulação do departamento de futebol. O treinador vem se reunindo com cada profissional do clube e passando o feedback para a diretoria, que então, baseada na avaliação do treinador, toma a decisão final de manter, remanejar ou demitir o profissional. Uma das conversas mais longas que Paulo Souza teve foi com Carlos Noval, gerente de transição. Com Noval, o treinador pegou todas as informações sobre jogadores que estão sendo preparados para os profissionais e entregou um perfil de atletas que ele quer trabalhar ao longo do ano e como gostaria que os mesmos fossem preparados. Ainda faltou ter uma conversa com o gerente técnico Juan, que também testou positivo e por isso ainda não esteve no CT. O último trabalho de Paulo Souza num clube foi na temporada 2019-2020, no Bordeaux. E no clube francês, o treinador teve exatos 40 dias de pré-temporada, onde pôde disputar 6 amistosos como preparação de sua equipe. Como o Flamengo não entrará no Carioca com seu time principal, Paulo Souza desta vez terá aproximadamente 26 dias de trabalho com o grupo principal. Já no dia 5 de fevereiro, o Flamengo enfrenta o Fluminense na Arena BRB em Brasília e não poderá contar com os jogadores que estarão a serviço de suas seleções pelas eliminatórias da Copa do Mundo.
Isla e Arrascaeta são desfalques praticamente certos, além da possibilidade de perder ainda Everton Ribeiro e Gabigol, que vinham sendo convocados para a seleção brasileira. Paulo Souza elogiou muito o plantel, mas lembrou: um elenco de muita qualidade que precisa cada vez mais de compromisso. O maior desafio de Paulo Souza será montar e dar um padrão tático a um time titular e a um time reserva. O Flamengo de Rogério Ceni e Renato Gaúcho sofria muito com as ausências de seus principais jogadores. O nosso elenco é um elenco, para mim, um dos melhores, se não o melhor da América do Sul. Penso que pode melhorar muito e vai melhorar, sem dúvida, com os jogadores que já temos no elenco. Acho que o clube tem vindo a fazer um trabalho excelente nestes últimos anos na tomada de decisão em relação à qualidade do jogador que pretendem para ter um perfil de futebol que permita ganhar jogos, ganhar títulos. E é com esse espírito que eu como líder, começamos. E o Flamengo deve retornar a esse campo aqui por pelo menos 3 jogos durante esse campeonato carioca. Vocês estão lembrados do famoso A Ilha do Urubu? O campo que a gestão Eduardo Bandeira de Melo tentou fazer com que fosse a casa do Flamengo em alguns jogos, mas que não pegou. A nação rubro-negra não curtiu muito. À época, com capacidade de aproximadamente 21 mil lugares, jamais passou de 17 mil lugares. O problema da distância e também do transporte acabou afastando a nação rubro-negra da Ilha do Governador. Mas o Flamengo vai voltar a jogar aí durante o Campeonato Carioca. Isso porque o Maracanã está passando por um processo de troca do gramado, colocando aquele gramado híbrido que eu sempre falei para vocês que gostaria que tivesse no Maracanã. É o mesmo gramado que tem no Wanda Metropolitano, o estádio do Atlético de Madrid. E o gramado lá é perfeito. Isso vai acabar com aquela reclamação que nós, torcedores e todos os treinadores do Flamengo, desde Jorge Jesus, tinham com relação ao Maracanã, que era de jogos arrastados e até mesmo com problemas de lesão. Jogos arrastados porque o gramado ficava muito seco e a bola não corria da maneira como os jogadores do Flamengo gostam e estão habituados a jogar. Por isso, agora, com o campo em melhores condições, o Flamengo vai ter condições de colocar todo o seu repertório dentro de campo. Mas vamos lá. Nesse período, o Flamengo tem 4 jogos como mandante. São eles: Flamengo e Portuguesa, logo ali no dia 26, 27 de janeiro. Flamengo e Boa Vista, entre os dias 2 e 3 de fevereiro. Flamengo e Fluminense, entre os dias 5 e 6 de fevereiro. E Flamengo e Nova Iguaçu, entre os dias 12 e 13 de fevereiro. Exceção feita, Flamengo e Fluminense, que já está definido que vai ser disputado em Brasília, no estádio Mané Garrincha, que agora é chamado de Arena BRB. Nos outros 3 jogos, o Flamengo vai mandar aqui, na Ilha do Urubu, na Ilha do Governador. Brasília, Fortaleza e Salvador estão brigando ali para serem a sede da Supercopa do Brasil, que vai acontecer no dia 20 de fevereiro. Inclusive, o clássico entre Flamengo e Botafogo terá que ser remanejado no Campeonato Carioca para que o Flamengo possa jogar contra o Atlético Mineiro a final da Supercopa do Brasil. A final da Supercopa do Brasil prevê que o campeão brasileiro enfrente o campeão da Copa do Brasil em um jogo único. E quando o campeão brasileiro for o mesmo campeão da Copa do Brasil, o vice-colocado do Campeonato Brasileiro deve enfrentar o campeão. Então, para esse ano de 2022, no dia 20 de fevereiro, muito provavelmente em Brasília, nós teremos o confronto entre Atlético Mineiro e Flamengo. O Atlético Mineiro, que ainda está sem técnico. A gente, torcedor rubro-negro, reclamou muito da demora do Marcos Braz e do Bruno Spindel para fecharem um novo treinador desde que eles viajaram lá para a Europa. Eles tiveram grandes dificuldades para conseguir fechar com Paulo Souza. Conversaram com o Rui Vitória, conversaram com o Carlos Carvalhal e até mesmo com o Jorge Jesus.
mas eles tiveram muito mais sucesso e em muito menor tempo do que o Clube Atlético Mineiro. O Atlético foi atrás do Jorge Jesus e tomou um não. Foi atrás do Eduardo Berizzo, argentino, que foi oferecido ao Flamengo e o Flamengo disse não, e o Atlético tomou um não do Eduardo Berizzo também. Foi atrás do Carlos Carvalhal, que não ficou entusiasmado em vir para o Atlético Mineiro e deixou as coisas nas mãos do presidente do Braga, que, irredutível como é, disse não ao Atlético Mineiro. Ontem, o Milton Neves fez uma postagem nas redes sociais dizendo que cantaram para ele lá de Belo Horizonte que o novo técnico do Atlético Mineiro será o Renato Gaúcho. Não sei e não me importo com o que o Atlético Mineiro faz por lá. Só estou mencionando o Clube Mineiro nesse momento porque é o nosso adversário no dia 20 de fevereiro. O Flamengo já começou sua preparação ontem com Paulo Souza. Hoje de manhã, o Paulo Souza teve a oportunidade de estar mais próximo dos jogadores, de fazer reuniões individuais com os jogadores e colocar na cabeça dos jogadores aquilo que ele tem como ideia para o ano de 2022. Já o Atlético Mineiro segue se preparando, mas ainda sem um treinador para poder mostrar o rumo para eles. E perdendo alguns jogadores importantes, afinal de contas, a parceria, entre aspas, entre os Menin e o Atlético Mineiro visa lucro para os Menin. Então aquele dinheiro investido no Atlético Mineiro na última temporada, ele tem que voltar de alguma maneira. Com isso, Júnior Aronso, Savarino, são jogadores que vão deixando o Atlético Mineiro. Enquanto isso, o Flamengo conversa com Paulo Souza para poder se reforçar ainda mais. As posições já foram definidas, goleiro, zagueiro, meio de campo. É ali que o Flamengo vai procurar se reforçar. Vai iniciar agora as conversas com jogadores e empresários para que possa se reforçar. Há a possibilidade ainda do Flamengo fazer o mesmo na lateral esquerda, uma vez que nós temos aí o René negociando para deixar o Flamengo, falei isso no vídeo hoje pela manhã, e temos também a possibilidade do Ramon acabar recebendo alguma proposta do exterior e o Flamengo se agradando também vender o jogador ou emprestar o jogador para o exterior. E aí a lateral esquerda passa a ser também uma prioridade rubro-negra que pode abrir uma janela para que se contrate um jogador para essa posição. A gente tem falado pouco da lateral direita, mencionamos o Mateuzinho, que está fora dessa primeira semana de treinamentos porque contraiu aquela doença, falamos do Ocampos, que chegou para a lateral direita também, e falamos até do Maurício Isla, ainda nesse vídeo aqui, como sendo um dos jogadores que pode desfalcar o Flamengo contra o Fluminense, porque vai estar servindo a seleção chilena. Mas a gente não fala nada do Rodinei, né? O Rodinei tá quietinho, tá caladinho, não tá fazendo nenhum estardalhaço, pra ver se a diretoria acaba esquecendo dele e deixa ele ficar no elenco por mais uma temporada. Não, na verdade, pessoal, todos os jogadores a partir de hoje serão avaliados pelo treinador Paulo Souza. E alguns deles, que a diretoria já tinha a intenção de negociar e que a torcida não curte muito, podem acabar deixando o clube. No caso do René, por exemplo, que está negociando para deixar o clube, até já gostou da proposta do outro clube, ele ainda não saiu porque o Paulo Souza ainda não deu o aval dele. Tão logo o Paulo Souza deu o aval para o René deixar o clube, o Flamengo vai resolver as tratativas com o Santos para que o jogador possa ter uma nova casa ainda em 2022. E o Rodinei, que está caladinho, que está quietinho, também está na berlinda. E o Flamengo aguarda uma boa proposta para que ele deixe o Flamengo. Por falar em boa proposta, foram divulgados agora pelo GE os valores envolvendo a negociação do Flamengo com o Cerro Porteño pelo Pires da Mota. Como eu já havia adiantado para vocês, o Flamengo vai ficar com 20% do jogador, 70% vai para o Cerro Porteño e 10% fica com o jogador. O Flamengo vai receber pelo Pires da Mota $1 milhão, aproximadamente aí 5,6, quase 6 milhões de reais. Se a gente parar para pensar que o digníssimo Ricardo Lomba fez a aquisição do Pires da Mota por 26 milhões de reais,
a gente está tomando um tombo só de 20, 21 milhões de reais de diferença para o que foi comprado e para o que está sendo vendido agora. E que não é responsabilidade nenhuma da diretoria atual. Afinal de contas, o atleta foi adquirido ainda na gestão Eduardo Bandeira de Mello pelo seu vice-presidente de futebol, Ricardo Lomba. Esse prejuízo, somado aos anos de salários pagos ao Flamengo, jamais vai ser recuperado. E antes que alguém diga, se o jogador fica, reclama, se o jogador vai, reclama também. Não estou reclamando, estou constatando fatos. O Pires da Mota foi um jogador caríssimo para o Flamengo, que jamais deu nenhum retorno técnico ou financeiro para o clube. Você se lembra de algum jogo que o Pires da Mota foi importantíssimo, vencendo ou evitando uma derrota do Flamengo? Não, né? Pois é, se tem uma das coisas que a gestão Eduardo Bandeira de Mello não sabia fazer bem, era contratar jogadores. Os caras não tinham um rumo, um prumo, para idealizar o jogador que fosse servir ao elenco. Um empresário bufava na orelha deles, eles achavam boa ideia, iam lá e contratavam. Aí, se a gente comparar uma gestão com outra, pelo menos nesse sentido, essa gestão tem errado menos que a gestão anterior. Vocês concordam ou não? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. E o Flamengo sacramentou o seu novo contrato com a Adidas. A gente já falou aqui com vocês, a gente já trouxe os números aqui com vocês, de 69 milhões de reais anuais, o que já é um baita número em se pensar de fornecedor de material esportivo. O Flamengo hoje tem a camisa mais valiosa da América do Sul, se somarmos tudo que entra por conta do manto sagrado. Agora, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, veio às redes sociais dizer hoje que os valores podem ser muito superiores aos valores que a gente imaginava. Espia só, o novo contrato com a Adidas, idealizado, avaliado e negociado nos últimos 20 meses, foi fatiado em 3 áreas: material esportivo, Adidas; moda casual e e-commerce, Flamengo. Valores mencionados na mídia não consideram que essas 2 novas áreas podem gerar adicionalmente 50 milhões por ano. Ou seja, com essas 2 novas áreas criadas pelo Flamengo em parceria com a Adidas, pode gerar, além dos 69 milhões de reais por ano, mais 50 milhões de reais por ano. E do meu ponto de vista, leigo, óbvio, esses 2 novos setores, essas 2 novas áreas criadas, elas vão depender muito do torcedor rubro-negro engajar, comprando aquilo que eles produzirem. E engajamento com a nação rubro-negra, vocês sabem como é que é, né? É papum, colocou na vitrine, a nação rubro-negra compra. Então, a possibilidade dessa nova parceria com a Adidas dar muito certo, mas muito, muito certo mesmo, são infinitas. E aí, o Flamengo vai chegando próximo de atingir aquela meta que a gente conversava há algum tempo atrás, de 1 bilhão de reais em receita de 2022 para 2023. E essa receita, ela é importante para que a gente tenha cada vez mais um clube mais forte, uma hegemonia no futebol, que é o sonho de todo torcedor rubro-negro desde sempre. Tomara que tudo continue nesse prumo, que o Paulo Souza, que ganhou hoje o apoio do P12, saca o P12? Aquele cara que fica pichando o muro, antes era o da Gávea e agora do Ninho do Urubu. Por algum minuto eu até achei que o P12 fosse o Paulo Souza mesmo, tá ligado? Mas o P12 já pichou o muro de novo do Ninho do Urubu, dessa vez positivamente, dando incentivo ao Paulo Souza. Que o Paulo Souza tenha uma era maravilhosa no Mengão Queridão, com muitos títulos, e que a nação rubro-negra possa ser cada dia mais e mais feliz. Com isso eu encerro esse vídeo pedindo o seu like, a sua inscrição e o compartilhamento e a recomendação do Resenha Rubro-Negra junto aos seus amigos. Tamo juntos, nação. Fiquem com Deus. Tenham uma excelente terça-feira. Saudações rubro-negras.